igreja. 皆さんおはようございます。 É um grande desafio estar aqui na frente para poder trazer a palavra. この前で本当にこの御言葉を語るというのは大きな挑戦です。 Vamos começar esse tempo com uma oração. Abaixa a nossa cabeça. では、お祈りを持って始めましょう。 Senhor Pai bondoso, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, esteja abrindo o entendimento no coração de cada um dessa igreja. Esteja cuidando, Pai, para que a palavra chegue, esteja transformando e desafiando não somente a nossa vida, mas também a vida da Tua igreja, Pai. Assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje sobre uma palavra que trata sobre a importância da organização dentro da igreja. 今日はこの教会の中で最も計画するために大切な言葉について言いたいと思います。 E também da nossa vida pessoal, do modo como nós podemos ser ferramentas de Deus para impactar a sociedade que a gente vive. そしてまた私たちの個人的な人生でもどうやって私たちが周りにいる人たちに影響するかということも。 Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. では、使徒行伝の6章、使徒の働きの6章を開いてください。 Que é onde fala sobre a escolha de alguns diáconos, né, para servir na igreja, para solucionar alguns problemas que começaram a surgir naquela época. そしてここでは、何人かが選ばれて、彼らがその教会の奉仕をするために何人かが選ばれました。 Então, Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7 diz assim: À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. 使徒の6章の1節から7節。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのやもめたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびフィリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンティオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。 Então, antes da gente entrar nessa passagem especificamente, vamos relembrar como é que a igreja daquela época em Jerusalém havia se formado. では、この箇所に入る前にどうやってこのエルサレムの教会ができたかと言いますと、 Em Atos 2, né, parece que estava tendo a festa de Pentecostes em Jerusalém. この使徒行伝の2章を見ますと、ア
que era uma festa de celebração e agradecimento pela colheita do ano anterior, e vinha gente de toda a redondeza de Jerusalém. Era uma festa que durava 7 dias. 五巡節の日にということは、そういう収穫を感謝するお祭りであって、そこは約、7日間そういう祭りがあって、もうすべてのところから人たちが来ていました。E os discípulos eles estavam reunidos em algum lugar, aguardando a descida do Espírito Santo que Jesus tinha prometido antes dele subir aos céus. そして弟子たちはイエス様が天に昇られる前に約束されたこと、聖霊に満たされることをどっかで集まってそれを待っていました。Enquanto eles estavam orando juntos, o Espírito Santo desce, invade aquele local e cada um então daqueles discípulos recebe alguns dons, o dom de falar em línguas, mais especificamente em línguas estrangeiras. そして彼らが本当にお祈りしているときに、聖霊に満たされていろんな言葉で話し始めました。E por ocasião daquela festa que estava tendo, a cidade estava cheia de estrangeiros que passaram perto ali, ouviram aquelas orações na língua materna deles e eles ficaram espantados. お祭りがあったためにいろんなところからの国の人たちが集まっていて、そしてその人たち全員が自分の言葉で聞いているのを不思議に思っていました。E Pedro então se levanta, começa a pregar o evangelho e todos que estavam ali foram tocados pelo Espírito, confessaram seus pecados, foram batizados e acrescentaram cerca de 3.000 pessoas. そこでペテロは立ち上がってその説教を始めました。その説教によって3000人以上の方たちが本当に悔い改めて信仰を持ったのです。E Pedro e os discípulos, tomados pelo Espírito Santo, eles realizavam muitos milagres diante do povo e vinha gente de longe para ser curado e todos eram curados. ペテロは本当に神様の力によって多くの奇跡を行い、多くの人たちが本当に福音を信じることになりました。E a cidade ficou tão movimentada que chamou a atenção das autoridades até que Pedro e João foram presos. 町が本当に騒ぎになったので、そのペテロとヨハネは結局捕らわれてしまいました。E mesmo dentro da prisão, Pedro e João aproveitaram para falar de Jesus Cristo. ペテロとヨハネは、捕らえられている中でもこのイエス様について語りました。E aí eles são libertos e são presos novamente. 彼らは解放されてまた捕らえられてしまいます。E aí eles aproveitam novamente para pregar o evangelho, só que dessa vez mais 2.000 pessoas se convertem e somam um total de 5.000 pessoas. そこでまたペテロはその機会を通してまた福音を述べ伝え、そこで2000人以上の方が、救われました。Você faz ideia do que é uma aglomeração de 5.000 pessoas? ですから皆さん5000人が集まったらどうなるか想像できますか？ Tem uma foto aqui de um evento, né? Não sei se a gente consegue ver, mas ali é a orla de uma praia e tem, pela estatística, pela contagem, soma-se em torno de 5.000 pessoas. ここは海岸沿いですけど、ここに約5000人の人たちが集まっているのです。 Não dá para imaginar, né? Mas a multidão queria estar ali porque sabia que o poder de Deus estava operando naquele lugar através das mãos dos apóstolos. 群衆はそこにいたかったのは、群衆は人たちの手によって本当に素晴らしいものが起こっているということを知っていたからです。 Algumas vezes na igreja, durante o louvor, durante a pregação, eu senti a forte presença de Deus a ponto de que meu coração se abriu. Veio um desejo de me arrepender, de perdoar, de amar e de gratidão de falar do amor de Jesus Cristo. 時に私がこの賛美の時、この礼拝で説教を聞いている時に、私は聖霊に心を揺さぶられて、私は本当に悔い改め、許したくて、許されたくて、本当に愛でいっぱいにされました。 Quantos aqui já sentiram isso durante os cultos? 何人かがここでそういう気持ちに礼拝中になったのでしょうか。 Eu imagino que esse avivamento que estava acontecendo lá na primeira igreja em Jerusalém,
esse toque do Espírito Santo estava acontecendo com muita frequência e com todos ali dentro daquela igreja. 私が信じるのはこの初教会で行っていたリバイバルというのは、そのリバイバルによって多くの人たちが何回も聖霊によって満たされていたのです。 Então esse é um relato do primeiro avivamento espiritual que a gente vê na Bíblia após a subida de Jesus Cristo aos céus e depois que o Espírito Santo desce para a sua igreja. これがイエス・キリストが天に昇られて、またその聖霊が下り、初めてのリバイバルを見ることができます。 Quantos aqui têm o desejo de sentir isso na nossa igreja e na sua vida? ここで何人がこの教会でこれをそういう気持ちになりたいという人たちがいるのでしょうか。 Eu não sei quantos estão sabendo, mas esse mês, nos Estados Unidos, teve um avivamento na cidade, no estado de Kentucky, em uma universidade. 皆さんが知っているかどうか知りませんけど、今月アメリカでケンタッキーというところである大学でそういうリバイバルが起こったのです。 E após um pastor pregar para os alunos daquela universidade, teve um momento de oração e arrependimento. ある牧師がその学生たちに説教した時にお祈りの時があって、そういうリバイバルがあったのです。 Parece que nesse momento o Espírito Santo também desceu naquele lugar e ninguém mais conseguia parar de orar, de louvar e de adorar a Deus. そして何か聖霊がそこで下り、誰もがそのお祈りをすることもやめることができず、また賛美することもやめることができませんでした。 E parece que eles ficaram orando 13 dias seguidos, 24 horas por dia. そして13日間、24時間ぶっ続けてずっと賛美とお祈りをしていました。 Tem até uma foto aqui. そこにも写真があります。 Então essa é a igreja em que as pessoas estavam se reunindo ali e o avivamento aconteceu. で、この教会でそういうリバイバルが起こったのです。 Depois que passaram os 13 dias que o culto já tinha acabado, as pessoas ficaram adorando do lado de fora daquela capela, daquele salão. そしてその13日間が終わって、この礼拝が終わってから、多くの人たちはまだ外側で賛美を続けました。 Então, quando vocês tiverem oportunidade, pesquisa lá no YouTube, né, na internet, sobre o avivamento na Universidade de Asbury, né, que é a universidade que fica lá em Kentucky. ですから皆さんもよかったら後で YouTube でもそういうエスブルという、教会で起こったリバイバルについて調べてみてください。 Ok. Vamos voltar então no capítulo de Atos 6, versículo 1. では今日の箇所の6章の1節を見てみましょう。 Que diz que, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. ここにも書いてありますように、ユダヤ弟子たちが増えるにつれて苦情が増えたと書いてあります。 Parece que a reclamação era de que estava tendo desigualdade na distribuição dos alimentos dentre os judeus de fala grega e os de fala hebraica. でこの苦情というのはギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人に対してその、毎日の配給でなおざりにされていたということです。 Parece que uns estavam recebendo mais alimento do que os outros e esses outros estavam se sentindo injustiçados. でその一つのグループが他のグループよりもその、食料をもっともらっていた。そのために苦情が出ました。 O que acontece é que a igreja naquele momento não estava interessada somente em pregar, fazer milagres e mandar as pessoas de volta para suas casas. そこの問題というのはその教会はただ、説教して奇跡を行ってそして人たちを返するそれだけではなかったのです。 Mas a igreja ali também se sentia na responsabilidade de cuidar das necessidades um dos outros, principalmente das viúvas que já eram tão prejudicadas pela sua própria condição social da época. その教会はそういう、ね、特にヤモミたちの必要性を満たしたいという気持ちがありました。 Vocês lembram quando Jesus ele foi para um lugar isolado que não tinha qualquer infraestrutura e a multidão se reuniu ali com fome? 皆様も覚えているかどうか知りませんけど、イエス様も何回か何もないところに群衆と一緒に集まっていたのです。 Jesus então
ele faz nesse momento a multiplicação dos pães e dos peixes. そこでイエス様はこのパンと魚を増やす奇跡をするのです。 E creio que ele fez isso para que as pessoas pudessem permanecer mais tempo com ele ali naquele local. でイエス様がそうされたのは、その群衆がもっと長い間イエス様と共に時間を過ごすためだと思います。 E aqui nessa igreja de Jerusalém parece que começou a ter algum tipo de reclamação. でこのエルサレムの教会でそういう苦情が始まりました。 E a gente pode questionar uma coisa interessante, né? No meio de um avivamento espiritual, onde havia milagres, manifestações espirituais e a presença de Deus era tão forte ali, ainda tinha gente reclamando. ですから皆様も多分思うかもしれませんけど、あれだけ聖霊に満たされて、あれだけ神様の力を見ている中でもそういう文句があるのですかね。 Mas o relato em Atos 2 diz que muitas pessoas ali, de forma generosa, venderam as suas terras, as suas casas, para sustentar esse trabalho e alimentar as pessoas que estavam ali frequentando aquela igreja. そしてこの使徒の2章の最後のも見ることができますけど、多くの人たちが資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに配っていたと。 Então aquele dinheiro que havia sido arrecadado das ofertas parecia que estava sendo mal distribuído. ですからそういう献金で集められたお金がそんなに上手に配られていないということがわかります。 E naquela ocasião houve uma reclamação muito legítima, né? Alguém se levanta e para as autoridades da igreja e fala: está havendo uma injustiça aqui dentro dessa igreja. ですからそこで確かにそれは良いことではないから誰かが立ち上がって、いやこの教会の中でこういう不義が行われていますよと。 Os apóstolos poderiam ter imaginado que poderia ser um caso de imoralidade ou até mesmo um crime acontecendo dentro da igreja. 弟子たちはその教会の中で性的な問題またはある、すごい、暴力的なものが起こっていると思ったかもしれません。犯罪が起こっているかもしれないと思ったのかもしれません。 Eles poderiam pensar também: será que o diabo apossou de alguém, assim como aconteceu lá em Judas, com Judas Iscariotes? それともまた誰かが悪霊に取りつかれたとか、 Ou seria simplesmente a nossa falta de organização, porque, afinal de contas, eram 5.000 pessoas dentro de um lugar. それとも私たちのやり方が間違っているのか、そこには5000人も集まっているから。 Alguém aqui já deu uma festa para 500 pessoas? 皆様はここで500人のパーティーを、いつか準備しましたか？ Agora imagina 5.000 pessoas. それを5000人を想像してみてください。 Quando tem motiúria aqui, às vezes já é uma loucura, né? 持ち寄りがあるときは本当にここで持ち寄りやるときも大変です。 Quando tem alguma festinha, então, você só vê a mulher do pastor correndo para lá e para cá. そして何かそういうお祝いがあるときに牧師陣はあちこち歩き回っているのです。 E tem um detalhe também que conta em Atos 2, que diz que os discípulos eram muito generosos e dividiam tudo. でこの人のにも書いてありますけど、弟子たちは本当に心豊かで全部を分配していたと書いてあります。 Imagina assim que na hora da distribuição dos alimentos vinha aquela senhora que você sabe que ama maçã e você dá 2 maçãs para ela. それを配っているときに、例えばある人が来て、その人はリンゴが大好きだからその人に2つのリンゴをあげます。 Só que a última da fila também ama maçã. でも列の最後にいる方もリンゴが大好きなのです。 Só que quando chega a vez dela, ela fica sem nada. でも彼女の番になるともうリンゴはないのです。 Porque a distribuição foi mal calculada. その分発が計算されていなかったから。 A gente não vê maldade na pessoa generosa fazendo isso, mas a boa administração e a boa organização faz parte do ministério. ですからそういう心豊かな人には悪さがないということは分かりますけど、確かに教会の中では良い指示、また良い計画が必要なのです。 E a igreja primitiva cresceu muito rápido numericamente, né? E é natural que surjam problemas. でその諸教会は確かにいっぺんに増えたので、そこには問題が起こるのです。確かに。 E onde tem pessoas reunidas, aglomeradas, vai ter descontentamento e reclamação.
そして本当に多くの人たちが集まっている中では必ず誰かが不満を持って誰かが文句を言うのです。 Ainda bem que a nossa igreja é pequena, né? E não tem nenhum tipo de reclamação, nem de murmuração, não é お verdade? かげさまで私たちの教会は小さい教会でそういう文句も不満もないでしょう。 No versículo do capítulo 6, versículo 2, então, é tomada uma decisão que diz assim: Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. そしてここの2節で書いてありますように、そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。 E os apóstolos então tomam uma decisão de reunir a igreja para tomar uma decisão conjunta, uma decisão participativa. そのために使徒たちは教会全員を集めて一緒に決断を取ることにしました。 É como a assembleia que nós vamos ter hoje aqui depois do culto. それは今日礼拝後に行われる総会と同じようなのです。 E outro ponto interessante aqui, que impacta muito a nossa fé e que faz parte do fundamento da nossa fé, é que os apóstolos eles enfatizam o seu papel, a sua função. で、ここで最も大切なことは、この人たちは自分たちの役割をはっきりと知っているのです。 Tem uma tradução da Bíblia que é a NVT, né, a Nova Versão Transformadora, ele fala assim: nós, os apóstolos, que significa enviado, o evangelista, né, o pregador, temos o dever de dedicar ao ensino da palavra e à oração. 他の訳を見てみますと、この人たちはこう言ってるのです。私たち使徒っていうのは本当に使わされたもの、福音を述べるものということで、私たちはこの福音を述べ伝える責任がある。 E um dos problemas que os apóstolos teriam é porque eles corriam risco de ser presos e muitas vezes nem poderiam voltar para a sua igreja. 人たちが本当にそういう危機があったんですけど、彼らが捕らえられて、もう自分の教会に戻れないという状態でした。 Como aconteceu em alguns capítulos anteriores. その前に行われましたように。 E aí no versículo 3 os apóstolos definem alguns critérios fundamentais, né, para a escolha dos diáconos e dos que iriam servir nessa missão. 3節で弟子たちは、人たちはどういう人が選ばれないといけないかということをはっきりさせます。 Ele diz assim: Irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. 3節に書いてありますように、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。 Então, o primeiro critério que ele estabelece ali é que sejam pessoas respeitadas. まず最初の条件っていうのは評判の良い人。 Outras versões falam que são pessoas de confiança, de bom testemunho, de boa reputação. 他の、訳を見てみますと、彼らは良い証しをしていた人たちというふうにも書いてあります。 Ou seja, pessoas sérias, né, com boa índole, sem ficha criminal, que a maioria conheça e confirme que é um bom nome para assumir as funções da igreja. とにかく何も、そういう犯罪がない人、本当にみんなから見てもいい人。 E o segundo critério que ele coloca é que seja cheio do Espírito Santo. また2番目の条件というのは、御霊に満たされている人。 Que dê frutos do Espírito, tenha paciência, busque a Deus em todo o tempo. そして、御霊の実を、結んで、いつでも神様を求めているもの。 Afinal, lidar com pessoas é uma tarefa que exige muita paciência, muito amor, não é verdade? 確かに人と扱うということは忍耐と愛がとても必要ですから。 E ser cheio do Espírito Santo significa também que é uma pessoa que tem temor a Deus para administrar o dinheiro da igreja com toda a reverência necessária. また聖霊で満たされる人というのは本当に真剣にこの教会のお金を扱うということです。 E também para que ela não se corrompa, né, desviando o dinheiro das ofertas, mas que seja uma pessoa que vai honrar
cada moedinha que foi colocada, que foi ofertada ali com tanto amor. その人が誘惑に落ちないように、この教会のお金、細かいお金でもそれを大切に管理する。 E o terceiro critério que ele coloca é que seja uma pessoa sábia, que tenha sabedoria. また、3番目に見る言葉は知恵に満たされた人。 E uma pessoa sábia financeiramente consegue fazer o dinheiro render. Ele consegue comprar muito gastando o menos possível. 経済的に知恵を持っている人というのは少ないお金でいっぱい買うことができます。 É aquela pessoa que não deixa faltar e também não deixa desperdiçar. また、足りないようにと気をつけて、また無駄遣いしないようにも気をつけるのです。 E mesmo que ele seja generoso, ele não é injusto com ninguém. 豊かな人であっても、そういう不公平はしないのです。 Como foi o exemplo da maçã. このリンゴの例を言いましたように。 E aí no versículo 5, então, a igreja escolhe algumas pessoas, os apóstolos, com bom sentimento, oram e consagram essas pessoas. そこで教会はその7人を選び、人たちはそれを承認して、彼らをその奉仕に、進めます。 E o resultado dessa boa organização foi o acréscimo, né? A multiplicação dos discípulos. Você pode ver isso no versículo 7. その結果として7節に書いてありますように、弟子の数が非常に増えた。 Agora, imagina que no meio de um avivamento espiritual, Deus manda a igreja fazer uma assembleia para organizar alguns pontos que estavam sendo inconvenientes para as pessoas. では皆さん想像してください。リバイバルの中で神様はそれを止めて、ちょっとその教会に総会をしていくつかのものを計画しましょうとしたらどうでしょうか。 E talvez a gente não tenha se dado conta de que a boa organização e a boa administração faz parte da programação do avivamento espiritual de Deus. ですから私たちもまだ気づいていないかもしれませんけど、このリバイバルの中でもそういう計画する、また上手にそれをするというのもそのリバイバルのものです。 Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele organiza toda aquela multidão que estava ali em volta para sentar em grupos para facilitar a distribuição dos alimentos. イエス様がパンと魚を増やした時も、イエス様はこの全てを、順調にしたのですね。みんなをグループに座らせて、その配りやすいためにグループに座らせました。 E quando Jesus estava na praia tentando pregar para a multidão também, que ficava comprimindo ele, ele vai lá, improvisa um palco em cima de um barco e começa a pregar de maneira que a sua voz pudesse ser ouvida por todo mundo. またイエス様が海岸沿いでその説教をされようとした時に、群衆に押しつぶらそうになった時には、彼は一つの舞台を作るのですね。それは船に乗ってこの群衆に話すのです。 Isso também é organização. これも計画するということですね。 E mais para frente, Paulo escreve para a igreja de Coríntios uma carta falando sobre a ordem na igreja. また、使徒パウロもこのコリントの教会にそのことについて書きます。 Porque onde há pessoas, há necessidade de organização. それは人が集まっている時には全てを整理しなければいけないのです。 E ao que parece, o Espírito Santo, né, também aprecia e preza pela boa organização do seu culto. 聖霊さえもそうやってみんなが順調よく整頓して集まっているのを喜ぶのです。 Enquanto o Espírito Santo está trabalhando nos corações, levando cura, arrependimento e falando individualmente, nessa igreja tem liderança, tem ministros que está preparando todo o ambiente para que a palavra de Deus pudesse chegar nos seus corações de maneira tranquila. 聖霊がその教会でいろんな本当に癒しや奇跡を行っている中では、そこの教会のリーダーたちはそれができるためのすべてを整えてくださっているのです。 Quando você chega aqui na igreja, parece que está tudo prontinho, né? 皆様がこの教会に着くともうすべて、準備がされているのに見ることができます。 Os instrumentos já estão todos regulados. 楽器も全部ちゃんと調節されて、
o chão está limpinho, 床もきれいにされて、 foi tudo preparado para que você estivesse aqui e receba a palavra de Deus. みんなすべてが、皆様がこの御言葉をこの教会に来て受けるためにすべて整えられたのです。 Isso é organização. これが、正当なのですね。 Naquele avivamento dos Estados Unidos do qual eu mencionei, parece que também foram organizadas filas de espera, estacionamento, água, banheiro, recepção, limpeza e até um food truck, né, com comida grátis que era ofertada pelos irmãos. そのケンタッキーで行われたリバイバルでもそういう、みんなが入るための列をちゃんとしたり、また駐車場、また水とかトイレとか受付とか掃除とか、そのすべてが整えられたのです。 Tem uma foto aí, Zé? A fila ali. Vou mostrar a foto. Bom, é a foto de uma fila organizada para entrar naquele salão que estava tendo o avivamento. ですから、この写真見せられるかどうかわかりませんけど、とにかくそのリバイバルが起こるため、リバイバルが起こっている教会に入るための、列でした。 Isso. Então essa daqui é a fila organizada, né, para conseguir entrar no local. これはみんなその列が本当にちゃんとされて、みんなが入れるためにしていました。 E ninguém imaginava que ia tanta gente ali nesse culto. で、確かにそんな群衆がそこに集まるということを誰もが想像していませんでした。 Mas quando começaram a reunir as pessoas, a igreja então prepara uma recepção. そこで多くの人たちが集まった時に、教会はそういう受付を整えます。 Eu vi um vídeo de um brasileiro que foi visitar essa igreja. 私はあるブラジル人がいて、そのブラジル人のビデオを見ました。 E logo que ele chega, a primeira coisa que acontece é alguém da igreja recepcionando. 彼がその教会に着くと、まず最初に教会の人が彼を受け入れるのです。 E procurando algum lugar para ele se sentar. また彼が座れるようにと場所を探してくれます。 Da onde surgiu esse recepcionista da igreja? どこからその受付の人が現れたのでしょうか。 Alguém organizou. 誰かがそういう指示をしたのです。 Irmãos, para a gente finalizar falando sobre organização, né, da importância que é a organização dentro da igreja, queria falar também sobre a organização da nossa vida pessoal. 私たちもその教会の中でそういう計画するというのは大切でありますけど、私たち個人的な人生もそれが必要なのです。 Porque enquanto o Espírito Santo passa avivando a sua vida, você tem se organizado pessoalmente? 皆様もこういう聖霊に満たされた時に、皆様は自分の人生を計画しているのでしょうか。 Será que a sua vida espiritual também não está uma bagunça? 皆様の霊的な生活もごちゃごちゃになっているのではありませんか。 Você tem meditado e orado todos os dias? 皆さん毎日このデボーションしているのでしょうか。 Na parte financeira, será que você também não tem gastado mais do que ganha ou gastado sem sabedoria? それとまた経済的な面では皆様はもらっている以上に使っていないのでしょうか。それとも本当に、上手にそのお金を使っているのでしょうか。 Eu confesso que durante anos, muitos anos da minha vida financeira era uma bagunça. 私自身も何年かそういう経済的にはごちゃごちゃしていました。 Por mais que eu ganhasse, eu sempre estava negativo. どれだけお金をもらってもいつでも足りなかったのです。 E então o Senhor me desafia a colocar em ordem as minhas finanças. そこで神様に本当に自分の経済的な面を整理しなさいというふうに言われました。 Eu cheguei até a acusar o diabo de não me deixar prosperar. 私は、本当に豊かにならないことを悪魔のせいにさえもしました。 Mas a questão era a forma como o meu coração, os meus impulsos, né, ele começava a gastar o dinheiro. でも問題は私の心でしたね。その使いたいという気持ちでした。 E para ajudar, Deus me deu uma esposa assim. そして私を助けてくれるために私に本当に
心強い奥さんを与えてくださいました。 Que se ela vê na fatura do cartão de crédito alguma compra desconhecida, ela já me espera com o chinelo na mão. このクレジットカードのね、それを見たら何かちょっと変わった金額があるともう怒られるのです。 E eu dou glória a Deus por isso. そのことについて本当に神様に栄光を期すします。 E na sua vida profissional, né? Você tem sido um funcionário exemplar ou um empreendedor honesto? では職業的には皆様本当に、真剣に真面目にしているのでしょうか。 Eu descobri recentemente, né, assim, cerca de um ano atrás, que o dono da empresa para a qual eu trabalho, ele nunca sonegou um imposto. 私は1年前にそのことが分かったんですけど、私が働いている会社の社長はいつでも真面目に税金を払ってました。 Essa empresa tem 40 anos. この会社はもう40年間あるのです。 E recentemente a empresa conseguiu uma restituição tributária. E eles receberam muito dinheiro de devolução do governo. で、最近彼らはその税金のお返しというのをもらって多くの、多額の金額をもらいました。 Mas a melhor parte não é isso. でも最も良いことはそうではありません。 A melhor parte é que ele passou 40 anos da vida dele dormindo tranquilamente. その40年間、その社長は本当にゆっくりと、何も心配なく寝ることができたからです。 Uma pela honestidade e outra pela sua boa organização. それはまずは最初は自分の、真剣さ、自分のそういう正直な心、また、上手に計画していたからです。 E na vida familiar também, será que você tem preparado as bases dentro da sua casa para que a sua família recebesse o Senhor? では家族ではどうでしょうか。皆様はイエス様を受け入れるための土台をちゃんとしているのでしょうか。 Lembra que na palavra diz que o diabo ele procura brechas, né? Ele procura oportunidades para tirar a nossa paz e nos derrubar. 皆様も思い出さなければいけないのは、悪魔っていうのはいつでも私たちの心の隙を探して、私たちの心から平安を取り除こうというそういう隙間をいつでも探しているのです。 E disse que ele é como um leão, que ele fica procurando essas oportunidades para te devorar. 聖書には書いてありますように、悪魔はライオンのように皆様を襲いかかろうというそういう機会を待っているのです。 E talvez as brechas, né, que a gente deixa aberta é justamente alguma coisa que está desorganizada na nossa vida. 多分その隙間っていうのは多分私たちの人生で計画していないかもしれません。 E é exatamente ali onde o diabo vai colocar a perna para você tropeçar. そこでこそ悪魔はあなたがつまずくようにするのです。 Lá no Japão, quando eu trabalhei lá, eu estava numa empresa que montava elevadores, né, até 15 andares. 日本では私はエレベーターを作る会社で働いていました。 E uma das exigências que faziam é que você organizasse e limpasse o ambiente de trabalho pelo menos 3 vezes por dia. そこの一つの条件っていうのは 3 vezes ao dia. 1日に3回自分の周りの仕事場の周りをいつでも整理することでした。 Porque já teve casos de que uma pessoa tropeçou num parafuso e ela caiu no buraco do elevador. それはなぜかと言いますと、時にはそのある人がそのネジにつまずいてそのエレベーターの穴に落ちてしまったという事故があったからです。 Por causa de uma falta de organização de alguém. 誰かが整理しなかったから。 E algo que os japoneses falavam toda hora pra gente era seiri, seiton. ですから日本よく日本人に言われていた言葉というのは整理整頓です。 Então que a nossa falta de organização, né, não seja brecha para que o diabo precisa para nos atormentar. ですから私たちも気をつけて、そういう整理していないところ、整頓していないところが悪魔の隙間とならないように。 E que a nossa igreja possa experimentar um avivamento como nunca antes, né, e crescer de forma organizada, conforme a direção do Senhor. そしてまた私たちの教会がこういうリバイバルを経験して、またいつでも整理しながら、計画しながら成長することができますように、また神様の
導きによってそれが行われますように。 Feche os seus olhos agora e nesse momento vamos ter um tempo de reflexão, de lembrar se existe algo na sua vida que está desorganizado. ですから皆さん目を閉じて今自分の人生を振り返り、まだその整理されていない部分があるかどうかを見てください。 Se essa desorganização pode ser uma brecha para o diabo te fazer tropeçar. またその整理していないところが悪魔によってつまずきとならないか。 Senhor amado Deus, nós queremos entregar a vida de cada irmão dessa igreja. 主よ、本当にここにいる一人一人の人生を主イエスの御手に委ねます。 Se existe algum ponto desorganizado na vida desses irmãos, que o Senhor intervenha agora. そして今この一人一人の心にまだ整理されていない部分がありましたら、そこを主よ直してください。 Coloca nos corações o desejo, a estratégia, a vontade de organizar a nossa vida. また私たちの心に整理されたいという気持ち、またそのやり方を主よ与えてください。 E que a gente tenha vontade, principalmente, de buscar o Senhor, de buscar o avivamento do Senhor na nossa vida pessoal. また特に個人的な人生で私たちが最もこの神様からのリバイバルを求めることができますようにと助けてください。 E enquanto o Senhor fala e trabalha nos nossos corações, não tenha brechas para o diabo tirar a nossa atenção e tirar a nossa paz. 神様が私たちの心で技を行っているときに悪魔が隙間を見つけないようにと守ってください。 Nos ajuda em nossa vida financeira, Senhor. また経済的な面でも助けてください。 Nos dê controle, 私たちがいつでも、自制を持つことができますように。 nos dê sabedoria, 知恵を与えてください。 domínio próprio. 自分をコントロールすることができますように。 E também abençoa a nossa vida profissional, また職業的にも祝福してください。 para que sejamos pessoas que dão exemplo para as outras. 私たちが周りの人たちとの模範となることができますように。 Para que sejamos honestos. 私たちがいつでも正直でありますように。 E também o diabo não venha nos atormentar na nossa vida profissional. そこでもそういう職業的な面でも悪魔に本当にこの平野を取られないようにと。 E guarda também nossas famílias. また主よ、私たちの家族を守ってください。 Muitas vezes deixamos as coisas bagunçadas dentro de casa. 私たちは時には家の中でごちゃごちゃにしているかもしれません。 No nosso relacionamento conjugal. 私たちの結婚生活も、 A nossa vida como pais. そして親としての人生も、 A nossa vida como avós. またおじいちゃんおばあちゃんとしての人生も。 Pedimos a tua ajuda, Senhor. ですから主よ、本当に私たちを助けてください。 Ajuda-nos a organizar a nossa vida. 私たちが自分の人生を整理することができますように。 Para que a gente possa viver esse avivamento espiritual com tranquilidade, com o coração tranquilo. 落ち着いて本当にこのリバイバルを経験することができますように。 É no nome do teu filho Jesus que nós te clamamos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém.